Olá, para minha alegria eu recebi há poucos dias, ainda essa semana, uma ligação de Luiz Henrique, aluno da Escola Maria Gertrudes de Caiçara, pedindo justamente que eu gravasse um vídeo, já que eu fui diretor e professor fundador daquela escola, e em alusão às comemorações agora do 39º aniversário de fundação da escola, ele me pediu justamente esse vídeo. E com alegria eu vou contar um pouco para vocês de todo o processo, de como começou a Escola Maria Gertrudes, tá certo? Apesar da gente estar comemorando 39 anos, mas o espaço para a consolidação da fundação da escola, ele aconteceu antes. Aconteceu desde o final de 1980, ou seja, há 40 anos. Né? E como foi que isso aconteceu? Estava ocorrendo no final de 1980 a inauguração do prédio do antigo CESP. O CESP é aquele prédio que fica ali perto da antiga Fundação Nacional de Saúde, ali de lado do presídio, em frente à cadeia pública de Caiçara. E naquele momento, naquele ato de inauguração daquele espaço do CESP, o então governador do estado da Paraíba, Tarcísio de Miranda Buriti, se fez presente naquela ocasião. E naquele momento, naquela solenidade, meu pai, Zé Antônio Neves, estava presente. Inclusive, depois daquele pronunciamento, o então governador jantou em nossa casa, em Caiçara. E nesse momento, meu pai fez um pedido ao governador de estadualizar um colégio de Caiçara, que era o único colégio que tinha ensino de 5ª a 8ª série, ao 8º ano, porque não existia ensino médio em Caiçara, existia só o fundamental e até o 4º ano. Do 5º ao 8º ano, era justamente realizado num colégio, do Colégio de Caiçara, que era um colégio mantido pela Fundação Padre Biapina. Era um colégio da rede privada e as pessoas tinham de pagar a mensalidade para poder estudar. Então, o acesso era muito difícil à educação naquela época em Caiçara. E não existia escola pública de 5ª a 8ª série, nem da rede estadual, nem da rede municipal, o que tornava a situação um pouco difícil para se dar continuidade aos estudos. Então ele fez esse pedido ao governador, o governador, no seu pronunciamento lá na inauguração, manifestou, disse esse pedido que o papai tinha feito, e quando foi poucos dias depois daquela solenidade, a gente recebeu a notícia de que, de fato, aquela pretensão, aquela solicitação, aliás, ia ser realizada, concretizada. Então, quando foi justamente em janeiro de 91, a Secretaria de Educação entrou em contato com o município de Caiçara, fazendo esse comunicado de que iria ser criado um colégio estadual com ensino de 5ª a 8ª série e também com um ensino médio, que naquela época a gente chamava de 2º grau. Então tudo começou ali naquele período, né? Quando foi no mês de fevereiro de 1981, foi feita uma relação dos filhos de Caiçara que estavam formados ou que estavam em fase de conclusão de sua graduação, para ver a possibilidade de lecionarem na Escola Maria Gertrudes. E eu fui um dos escolhidos também, assim como vários outros colegas, professores e professoras. Então, a partir de fevereiro de 1981, nós começamos, essas pessoas reunidas, a fazer as primeiras reuniões pedagógicas junto com a equipe da 2ª Regional de Educação, que era mantida aí em Guarabira, sob orientação, supervisão também da Secretaria de Educação do Estado da Paraíba. E em fevereiro nós começamos essas reuniões, quando foi justamente no mês de março, foi realizadas as matrículas do então Colégio de Caiçara. Quando foi no mês de abril, saíram as primeiras nomeações dos primeiros professores,
Eu fui incluído justamente nessa primeira etapa de nomeações, e quando foi em julho, mais precisamente no dia 22 de julho de 1981, o colégio, através do decreto 9.085, o colégio foi criado. O colégio de Caiçara passou a se chamar Escola Estadual de Primeiro e Segundo Graus, professora Maria Gertrudes de Carvalho Neves, que inclusive é minha avó, a mãe de meu pai. Então todo o processo começou justamente ali, naquele período, né? Então, naquele início, tivemos na realidade de fazer uma divulgação grande da escola, já que é estadualizada, não havia necessidade do pagamento. A gente fez uma divulgação muito boa, tanto na cidade como na zona rural. O que a gente queria era que a escola estivesse aberta, que recepcionasse, que tivesse a oportunidade de abraçar e prestar uma educação, uma formação melhor aos filhos de Caiçara. E assim foi feito. Tanto que nesse primeiro ano nós conseguimos realizar uma matrícula de 337 alunos, salvo engano. E o colégio de Caiçara, no ano anterior, ele tinha apenas 150 e poucos alunos. Então a gente viu que a demanda aumentou, quer dizer, os canais, o acesso para a educação foi facilitado com a escola, com a presença da Escola Maria Gertrudes de Carvalho Neves em Caiçara. Então, naquele primeiro momento, eu fiz até aqui uma relação das pessoas que foram os fundadores, né, da Escola Maria Gertrudes de Carvalho Neves, e para tentar não esquecer de alguns deles. Mas eu fiquei como professor, me tornei o primeiro diretor. Regiane Lopes, que hoje é médica, comigo dividiu justamente essa parte administrativa da escola, não é? Ela foi vice-diretora, assim como eu também lecionou inúmeras disciplinas. Regiane era polivalente, ensinava diversas disciplinas. Ela estava na fase de conclusão do curso de medicina, principalmente biologia, química, eram disciplinas que Regiane estava sempre em sala de aula. Então, além da gente, nós tivemos também a professora Gleides Frazão, que é uma educadora conhecida demais. A população de Caiçara tem um serviço prestado à educação extraordinária, inclusive chegou a dirigir a Escola Maria Gertrudes também. Nós tivemos uma dentista, Iris de Fátima, que foi professora, Martim Frazão, Neide Mendonça, que era professora de Educação Física também, Neide Fidelis, que chegou a ser supervisora lá da nossa escola, a promotora de Justiça, Valdete Costa, foi professora também de Geografia lá na nossa escola, Ione Neri, Ione de Logradouro, da família Neri, de Dona Esteneri, também foi nossa professora no colégio naquela época. Os irmãos Deta e Luiz Felipe de Araújo foram professores, grandes professores de matemática, não é, da nossa escola. A professora Margarete Almeida, também outra educadora conhecida, também fez parte desse projeto todo. Nós tivemos a nossa primeira secretária, que não foi Bel, hein? Gilberto é daquela primeira etapa, mas Gilberto entrou, Bel Liberato entrou como assistente administrativo. Quem primeiro assumiu a secretaria da escola foi Maria José, Teia de Seuzuca, tá certo? É uma prima de Valdete, uma menina muito dedicada, compromissada e que fez um trabalho também muito bom na Escola Maria Gertrudes. Nós tivemos por poucos dias, na época da fundação, a presença também, a participação do professor Zé Cunha Lima, advogado e que faleceu há uns 2 anos, estava residindo em Nova Cruz, também fez parte desse processo todo. Outra pessoa também muito importante naquele momento inicial da fundação da escola foi justamente a irmã Cristiane, era ligada justamente à Igreja Católica e tinha um viés de uma visão holística extraordinária. Então, contribuiu muito como professora do Colégio Maria Gertrudes, né? Nós tivemos também o professor Cizinho, grande amigo, que infelizmente faleceu há poucos dias, foi professor de Educação Física, exerceu ali um papel extraordinário, não é, na prática dessa disciplina.
direcionando as pessoas para a prática de esporte. Fez um trabalho gigantesco o professor Cizinho. Tivemos também a professora Mercedes Ismael, também a professora Socorro Cavalcante, também fez parte daquele projeto todo. Doca, que ficou durante muito tempo como auxiliar de serviço, era quem preparava a merenda, estava sempre com um cafezinho, um riso muito grande para acolher todas as pessoas. Seu Nelsinho, que era seu Onésimo de Logradouro, também fez parte daquele projeto. Eli de Beijinha, que hoje é vereadora lá no município de Logradouro, também fez parte desse primeiro momento. E também a professora Tereza de Doca. Essas foram justamente as pessoas que naquele primeiro momento inicial, no início dos anos 80, deram as mãos, motivados justamente pelo pioneirismo, pelo idealismo, pela vontade de construir, pela juventude, pela força de contribuir para que, de fato, aquele projeto, a escola, ela acontecesse dentro desses parâmetros que a educação exige tanto, né? Uma escola aberta, uma escola inclusiva, uma escola voltada justamente para os anseios, as necessidades da sua população, com foco não só na formação da juventude, mas, acima de tudo, com o ideal de fazer com que esses jovens tivessem, na realidade, todo um poder de pensar de uma maneira livre e que, na realidade, pudessem transformar a sociedade, porque só a educação, só o conhecimento são capazes de transformar e modificar a nossa sociedade. Então, tudo isso ocorreu e hoje a gente funciona naquele prédio que, inclusive, está na entrada da nossa fazenda ali, da Santa Gertrudes, né? Fazia parte do terreno da Santa Gertrudes e foi justamente uma doação do meu pai, que doou aquele terreno ao governo do estado para que ele construísse a escola de Caiçara. Mas a escola física ela só foi concluída em 1983. Antes nós funcionamos de uma maneira precária, em alguns momentos até com gambiarras, mas nós funcionamos em diversos espaços físicos ali de Caiçara. Primeiro foi cedido o espaço do grupo do João Soares. Começamos a funcionar ali no João Soares. Tínhamos também algumas salas funcionando no antigo prédio da usina, onde hoje é construído o Banco do Brasil. Funcionamos também numa sala onde hoje tem um mini shopping de Caiçara, que também pertencia à usina. Tivemos também uma sala onde hoje é o Conselho Tutelar, onde era a vaca mecânica naquela época. Tivemos também uma sala lá. Isso foi de 81 até 82. Em 83, o novo colégio já estava construído, o prédio ali na Santa Gertrudes, ali na entrada da cidade, e nós passamos a trabalhar ali. Eu fui diretor durante 7 anos do colégio, um aprendizado extraordinário e muita coisa tenho de lembranças, boas lembranças, lembranças positivas daquele período. Mas tem um fato bem interessante que eu queria compartilhar com vocês. Em 1983, o estado da Paraíba estava num período de uma estiagem, de uma seca muito grande. O então governador do estado, já em 83, o Wilson Braga, que faleceu recentemente, estendeu um programa do governo federal para o município para todos os municípios do estado da Paraíba que estavam sofrendo com a seca, e foi na fase em que implementaram justamente o programa chamada da Frente de Emergência, onde as pessoas tinham perdido suas lavouras, seus cultivos em razão da seca, e o governo do estado estava liberando alguns valores para que aqueles agricultores, aquelas pessoas que estavam em situação difícil, tivessem uma condição de poder sobreviver melhor. Então foram abertas algumas frentes de trabalho e, para isso, os agricultores deveriam trabalhar na construção de barreiros, de açudes, de estradas, para que, na realidade, eles recebiam um determinado valor, cestas básicas também, para passar uma dificuldade menor do que aqueles estavam atravessando, né? Então, naquele período, como o Colégio de Caiçara tinha muitos alunos já matriculados no ensino médio, no primeiro ano, no segundo ano, jovens de 16, 17, 18 anos,
E alguns deles estavam justamente inscritos, trabalhando nessas frentes produtivas da emergência, né? E daí surgiram os Jogos Escolares da Segunda Região de Ensino, em Guarabira, e todas as escolas dessa região toda, que abrangiam inúmeros municípios, fizeram as inscrições. E eu, motivado também ali pelo treinamento da professora Guadalupe, que também trabalhou lá com a gente, Guadalupe Ismael, a professora Guadalupe e principalmente o professor Cizinho, de que a gente tivesse uma presença marcante dentro desses jogos. Então eles construíram equipes, né, de futebol, de vôlei, de basquete não tinha naquela época, era futebol e vôlei, tanto masculino como feminino, e passaram a treinar de uma maneira bem intensiva essas equipes para que a gente fizesse parte. Sendo que a gente enfrentou um problema com relação justamente ao time de futebol, porque alguns integrantes do time de futebol eles estavam alistados nas frentes produtivas de trabalho e eles tinham de comparecer, de trabalhar. E nesse exato momento eles não tinham condições de participarem do treino. E quando aquilo chegou até o meu conhecimento, eu digo, não pode uma coisa dessa, quer dizer, jovens que estudam e não estão com condição de treinar, porque por outro lado precisam trabalhar nas frentes produtivas para poder ganhar algum dinheiro, algum valor, para poder ajudar suas famílias e se sustentarem. Então eu vim até João Pessoa naquela época, marquei uma audiência com o governador do estado, não consegui falar com ele, mas consegui falar com o chefe da Casa Civil do governador. Expus a situação que os alunos que estavam matriculados nas frentes produtivas de emergência eram alunos atletas que faziam parte da equipe de futebol e eles não estavam podendo treinar para os jogos escolares em razão justamente porque eles iam receber falta e os valores que eles iam receber iam ser diminuídos. Então isso de uma certa forma até sensibilizou o próprio chefe da Casa Civil, que entrou em contato com os representantes naquela época também com a Emater e pedindo que nesses dias de treinamento esses alunos fossem liberados. E assim aconteceu, os alunos foram liberados e agora a gente estava com a equipe constituída, né? A equipe formada de futebol de Caiçara. E quando a gente chega em Guarabira para os jogos, que era uma dificuldade até para você conseguir transporte também, a gente não tem essa estrada asfáltica que liga Caiçara a Belém, nem muito menos a que liga Caiçara, Logradouro e Nova Cruz. Eram estradas, na realidade, de barro e que muitas vezes, no período de chuva, a gente sofria muito. Então, quando nós chegamos em Guarabira para os primeiros jogos, fomos surpreendidos, né? Não que isso tenha diminuído nem a empolgação, nem a natureza da nossa equipe, mas algumas pessoas começaram a chamar que o time de Caiçara era os flagelados da seca, em razão da conotação do que a gente tinha conseguido, alcançou, e a comunicação se espalhou muito rápido, apesar de não ter internet naquela época, mas de todo jeito chegou ao conhecimento público e a equipe de Caiçara de futebol ficou conhecida justamente como os flagelados da seca. Então eu acho que isso, quando fala nos flagelados, a gente lembra do maestro Joaquim Pereira também, né? Grande caiçarense, autor do grande dobrado Os Flagelados, que é escutado, reverenciado em todo o mundo. Então isso também, esse espírito forte de quem é nativo, de quem é caiçarense, isso também tocou forte no pensamento e dentro de cada um, e os atletas não se intimidaram com essas questões todas, muito pelo contrário, e continuaram a fazer o trabalho. E para nossa grande surpresa, nossa grande alegria, Caiçara, o futebol da Escola Maria Gertrudes, sagrou-se justamente campeã dos Jogos Escolares daquele ano. Então eu recordo que quando nós chegamos, eu estava assistindo também, eu e outros professores, aquela decisão lá em Guarabira, quando nós chegamos em cima de um caminhão em Caiçara, as pessoas estavam na rua, desfilamos em cima daquele caminhão, as pessoas aplaudindo, as pessoas batiam palma, uma sensação extraordinária. Então esse é um episódio bem interessante que eu não esqueço, que aconteceu na Escola Maria Gertrudes, que se destacou não só nos esportes, né, desde aquela época, e não só também no futebol,
mas no vôlei, tanto masculino como feminino, no basquete também, alguns integrantes do grupo do Caiçara Tigres, né, do basquete, aí que teve uma repercussão a nível até internacional, também estudaram no Maria Gertrudes. Mas além do esporte, muitos outros alunos de Maria Gertrudes se destacaram também em diversas atividades, né? Inclusive também na de educadores, né? Muitos se tornaram professores, alguns chegaram até a dirigir a escola, exercem e exerceram também um papel assim muito importante nessa formação dos jovens de Caiçara. Além de ter passado ali no Maria Gertrudes, também muitas pessoas que hoje se dedicam à música, muitos musicistas, muitos cantores, dançarinos, né? Caiçara nós somos privilegiados com os grandes benefícios que o Maria Gertrudes trouxe, né? E recentemente a gente tem visto aí os grandes destaques do Maria Gertrudes com notas elevadas em redação, né? E principalmente no contexto da avaliação e das notas todas do Enem. Então isso é uma coisa que engrandece muito, né? E eu quero aproveitar e apenas para parabenizar não só vocês, alunos do Maria Gertrudes, não só vocês, professores, funcionários e dirigentes do Maria Gertrudes, mas toda a população que tem esse privilégio de ver ali no Maria Gertrudes, de sentir como o grande templo, a grande casa da educação de Caiçara. Por ali passaram inúmeras pessoas, gente que está construindo a sua vida, a sua trajetória, né? Passaram, eu acredito que de toda a família de Caiçara tem pelo menos uma pessoa que já estuda no Maria Gertrudes. Então eu quero parabenizar todos vocês e dizer que para mim é uma honra muito grande ter começado o meu traço, a minha trajetória profissional coincidindo com a Fundação Maria Gertrudes. Tudo também comigo começou ali em 1981. Então um abraço grande, parabéns e que Deus proteja sempre vocês e a Escola Maria Gertrudes de Carvalho Neves. Um abraço grande.